Sejam todos bem-vindos. Vamos ter uma apresentação inicial hoje que vai nos ajudar a entender como podemos programar a nossa mente. Talvez alguns imaginam métodos místicos, sobrenaturais, mas nada disso. Vamos falar com base na ciência, conhecendo um pouco mais o que acontece dentro da nossa mente humana e vendo como fazer uso dessa informação para o nosso dia a dia. Eu vou colocar aqui uma apresentação de slides para facilitar o nosso entendimento. Muito bem, estamos aqui com esta apresentação de slides que fala sobre programar a mente. Mas vamos começar já aquecendo aqui os nossos motores, já dando dicas úteis já aqui no começo, com dicas de aprendizagem. Uma primeira dica de aprendizagem muito importante que quero passar para vocês é fazer anotações em papel e não por meios digitais. Porque para o nosso cérebro é totalmente diferente quando estamos escrevendo letra por letra manualmente e quando estamos digitando. Então, tenha papel, caneta e faça anotações. Para termos uma ideia da diferença, se você estiver assistindo uma palestra ao vivo, o assunto estiver muito interessante, você consegue manter toda a sua concentração no orador que está falando e ao mesmo tempo escrever. Principalmente se você não se importa se a letra sai meia feia ou se sai fora da linha, mas você consegue manter quase que 100% da sua atenção no que está sendo dito e anotar ao mesmo tempo as ideias principais, frases e palavras principais. Nosso cérebro aprecia e aproveita muito mais. Talvez você não consiga fazer anotações em papel. Se for fazer em métodos digitais, por exemplo, no celular, tanto o celular quanto o computador têm recursos técnicos para que você fale e ele escreva. Isso também é muito mais vantajoso para o nosso cérebro do que ficar digitando, principalmente no celular, em que você digita letrinha por letrinha. Então, se as suas anotações forem digitais, acostume-se a usar os recursos de falar para escrever. Não é questão de preguiça, é melhor aproveitamento do nosso cérebro. Bom, nós vamos ver hoje então como podemos programar a nossa mente através da neurociência. Mas o que é neurociência? Ou um termo mais exato, neurociências no plural, porque é um conjunto de ciências com o objetivo de estudar o nosso cérebro. As neurociências estudam o sistema nervoso formado pelo cérebro, medula espinhal e os nervos periféricos, e as ligações dele com toda a fisiologia do corpo humano. O objetivo disso é qual? O objetivo é decifrar os comandos e as funções do cérebro que se formam através de bilhões de conexões neurais. E essas conexões, elas afetam todo o nosso corpo. Talvez você tenha passado pela situação de que passou por um momento estressante ou acabou de receber uma notícia muito impactante. Seu corpo parece que na hora sente. Já aconteceu de ver alguém receber uma notícia bem impactante e a pessoa fica com as pernas moles, começa a suar frio, começa a ter tontura, alguns até desmaiam, porque aquela informação que chegou no cérebro, através de todo o sistema nervoso, chegou a todas as células do nosso corpo. Podemos ver então a grandiosidade de todo o sistema que as neurociências estudam. Em especial, vamos ver uma mais específica para a nossa utilização, que é a neurociência comportamental. É um dos ramos das neurociências que busca compreender a origem e as motivações das ações humanas. Então, daí podemos buscar algumas coisas práticas. Por exemplo, aqui no nosso grupo. Eu sei que a grande maioria dos que estão aqui no nosso grupo são empreendedores, são empresários e que dependem do fluxo de caixa positivo mês a mês. Ou seja, depende de ter um bom volume de vendas para que seu negócio continue a existir. Então, olha que pergunta curiosa esta que está aqui. Por que as pessoas compram? A neurociência comportamental nos ajuda a entender tudo o que está envolvido na mente humana para que
a gente entenda o que motiva uma pessoa a comprar, qual a emoção que vai motivá-la a comprar, como que depois talvez ela, pela razão, justifique essa compra. Então, é um outro capítulo que será muito bom apresentar aqui nas nossas lives. Nós vamos começar a falar hoje especificamente sobre conexões neurais. No nosso cérebro tem células nervosas que se conectam umas às outras. São milhares e milhares e milhares, são na realidade bilhões e bilhões de células que formam milhares de caminhos, talvez milhões de caminhos, talvez bilhões de caminhos dentro do nosso cérebro. Mas tem uma característica do cérebro humano. O cérebro é preguiçoso. Como assim ele é preguiçoso? O cérebro é o órgão do corpo humano que mais gasta energia. E ele controla uma infinidade de coisas no nosso corpo, de forma consciente e de forma inconsciente. Por exemplo, estamos respirando. A gente não precisa mandar um comando para o pulmão: enche, solta. Tá? O estômago está digerindo o alimento. Talvez alguns de vocês comeram alguma coisa antes de vir aqui para a live. A digestão está sendo feita e você nem sabe em que parte do processo está. Ou um exemplo magnífico de como o nosso cérebro cuida de coisas que a gente não saiba. Imagine uma mulher quando engravida. Nas primeiras 2, 3 semanas, no primeiro mês de gestação, dificilmente ela descobre que está grávida. Está desenvolvendo uma vida humana no ventre dela e ela nem sequer sabe que engravidou. Então, o cérebro cuida de tantas e tantas coisas assim que para nós são coisas inconscientes, que nós não acompanhamos e não precisamos dar comandos para que funcione. Ou seja, ele gasta muita energia com tudo isso. E, é claro, ele precisa economizar energia para conseguir desempenhar as atividades conscientes que nós escolhemos e que nos concentramos em realizar. O cérebro, ele procura, então, o que já está pronto. Tem um caminho neural que já está ali numa determinada situação. Esse outro caminho já está construído para essa outra. Quando eu estou com sede, o caminho é esse. Quando eu estou com fome, o caminho é esse. E ele, tipo, roda, apareceu uma situação. Ele roda os caminhos que já existem, escolhe um mais fácil que já está pronto e não tenta criar novas opções. Levando-se em conta que fazemos tantas coisas no piloto automático, isso realmente é muito bom para nós. Imagina se você tivesse que sentar no seu automóvel para dirigir e ficasse conscientemente pensando o tempo todo: eu tenho que acionar a embreagem, eu tenho que trocar de marcha, eu tenho. Nós fazemos isso com tanta facilidade que isso ajuda muito. Só que tem situações em que fazer as coisas no piloto automático não são vantajosas. Quais situações? Nós, na nossa infância, talvez tivemos ali uma criação que nos induziu a determinado tipo de comportamento e que acabou travando a nossa vida, dificultando toda a nossa vida. Aí, então, não é vantagem ficar no piloto automático. Vale a pena mudar, vale a pena programar a mente. Para entendermos melhor como funcionam essas conexões neurais, nós vamos utilizar aqui uma ilustração lúdica para ficar muito fácil para todos nós entendermos. Nós vamos comparar o cérebro humano a uma fazenda. Estão vendo uma bela fazenda? E era uma vez um pai que tinha 2 filhos. E ele vai deixar para cada um desses 2 filhos, filhos homens, adultos já, ele vai deixar para cada um desses 2 filhos uma belíssima fazenda. As 2 fazendas são idênticas, excelentes para se trabalhar, mas tem uma característica em comum. Esses 2 filhos nunca sequer moraram numa fazenda, não entendem nada de fazenda, mas cada um deles recebeu como herança fazenda. Então, eles têm diante de si esse desafio de fazer bom uso da herança do seu pai. Como será que eles se saíram? O primeiro filho pensou o seguinte: caramba, eu não sei nada de agricultura, eu não sei nada de fazenda, eu não sei nem por onde começa.
Mas espera, eu conheço excelentes trabalhadores que sabem mexer e eu vou contratá-los para trabalhar para mim. Então ele dividiu a fazenda dele em quatro partes e na primeira parte ele chamou agricultores experientes, agricultores que ele já conhecia e fez uma proposta. Eu vou ceder a vocês uma parte da minha fazenda, vocês vão trabalhar nela à vontade e a produção que sair dali, metade é minha como dono da fazenda, metade de vocês. Ah, metade é nossa? Como assim? Eles estavam acostumados a trabalhar duro, ganhar tão pouco, e alguém ofereceu metade da produção? Imagina aquela motivação gigantesca que esses agricultores estão ali para desenvolver um excelente trabalho. Aí ele chamou, então, para a segunda parte, criadores de gado e fez exatamente a mesma proposta. Na terceira parte, quem cria galinha e ovos fez a mesma proposta. Uma quarta parte da fazenda ficou para ele. Todos muito motivados, trabalhando ativamente nesse lindo pedaço de terra, qual foi o resultado? Excelente produção para os três grupos. E quando se dividiu os ganhos, ele ficou para ele com metade, só que ele começou a investir os ganhos nessa fazenda, porque ele sabia que quanto melhor estruturada tivesse a fazenda, melhor seria a produção e os ganhos cresceriam astronomicamente. Então ele investiu os ganhos construindo cercas, ao invés de trilhas para as pessoas andarem, começou a fazer estradas, depois pavimentou as estradas, colocou energia elétrica, máquinas, energia solar, telefonia, todos os recursos ali para que eles pudessem trabalhar bem. E cada vez então se tornou melhor a produção muito mais ampla. Mas o que será que aconteceu com o segundo filho na outra fazenda? Lembra-se que esse segundo filho, ele também não conhecia nada. Porque ele não conhecia, mas ele tinha medo das pessoas. Ele queria fazer tudo sozinho, pensando: não, se eu for pôr gente para trabalhar aqui, o povo vai me roubar. Não, eu vou, deixa que eu me viro por aqui. Não tem preguiça de trabalhar, não. Pegar aqui na enxada, duro, plantar para ter o que comer. Aí fez uma casinha muito humilde, chamada Casa de Pau a Pique, né? Galhos de árvores com barro para fazer as paredes. Fez lá um canto para ele. Passou o tempo, ele arrumou uma mulher batalhadora que nem ele, que não tinha medo de calo nas mãos, de pegar na enxada, pegar sol quente. Continuaram o trabalho para terem que comer ali na fazenda. Veio o primeiro filho, veio o segundo filho, terceiro, o quarto, e eles continuam ali, plantando para ter o que comer. De vez em quando sobravam alguns ovos, aí eles trocavam por um sabonete. E essa então foi a vida que eles foram levando ali naquela fazenda, sem nem sequer dar atenção ao que acontecia na fazenda do lado do irmão. Inicialmente tínhamos o quê? Dois filhos, situações bem iguais, com duas fazendas iguais. 30 anos depois, para um pouquinho e pensa, 30 anos depois, como estariam aquelas fazendas? Óbvio, é muito óbvio. A primeira fazenda, que tinha aqueles agricultores super motivados, se desenvolveu demais em tudo que você poderia imaginar, porque a produção alta se fez amplos investimentos ali e se tornou uma moderna e lindíssima fazenda. E a segunda? Está aí o filho, segundo filho, que antes usava camisa vermelha, agora está com uma camisa listrada, está aí com a enxada na mão, no sol quente, plantando para comer. Continuou dessa forma. Para um pouco e me responde: 30 anos? Esse número de 30 anos ele não foi colocado chutado só para ser uma história lúdica bonita. Não, tem um porquê. Por que 30 anos? Lembram-se no começo que nós falamos que cada fazenda iria se comparar com o cérebro de uma pessoa? O primeiro filho tinha um cérebro em que os caminhos no cérebro dele que foram se formando vou contratar quem saiba trabalhar, vou reinvestir os ganhos, vou modernizar, vou tornar cada vez maior a produção, colocar mais recursos, gente capacitada.
Assim que estava programado o cérebro, as conexões neurais no cérebro dele foram voltadas para isso. E o segundo, visualmente, cérebros são idênticos de uma pessoa e de outra, tá? Mas os caminhos neurais que se formaram no segundo é: eu não confio nas pessoas, eu me viro sozinho, eu não tenho preguiça de trabalhar, eu não tenho medo de enxada, eu não me importo com sol quente. Tá ele aí, depois de tantos anos, o que estava no cérebro dele está se refletindo na fazenda, na terra dele. Mas por que 30 anos? Se a gente pensar, 30 anos é uma quantidade. Espera um pouquinho, que o meu computador aqui não está respondendo. Tá, voltamos aqui. A pergunta: 30 anos, por quê? Vimos que a ilustração falava de cérebros, certo? Uma criança, quando nasce, tem um cérebro totalmente limpo, igual a dessas fazendas. Uma pessoa está nascendo, duas pessoas estão nascendo, têm cérebros assim, totalmente limpos, prontos para receber o que vier. E ao longo do tempo, vão se programando, as conexões neurais vão surgindo dentro do seu cérebro. Quando o bebê recém-nascido chega nos 30 anos de idade, o cérebro dele já está plenamente formado, com uma ampla conexão. 30 anos é a idade de um adulto que já provavelmente terminou a escola, terminou a faculdade, está já se envolvendo bem com uma carreira profissional, talvez já tenha casado, talvez tenha seus filhos pequenos. Ou seja, alguém com 30 anos de idade, ele está em pleno uso da sua vida, com pleno uso de todas as suas faculdades cerebrais. Por isso que nós colocamos 30 anos, porque um cérebro, ele desde que o bebê nasce, vai sendo colocada uma programação ali, e essa programação, ela vai resultando no tudo que há ao redor da vida dele. Sem mágica, sem misticismo. Como nós vimos aqui, cérebro voltado para ser produtivo, com boas ideias, com colocar as ideias em práticas, acaba tendo resultado. Mas atenção, depois de tudo isso que nós vimos, eu tenho uma frase bem forte para falar. É uma frase tão forte que eu pensei até usar essa frase como título da apresentação, mas como algumas pessoas não entenderiam, poderia gerar dúvidas, eu preferi não usar essa frase. O cérebro de uma pessoa próspera é totalmente diferente do cérebro de uma pessoa comum sem resultado. Estamos falando aqui em diferença, baseando-se nas conexões neurais que se formaram ao longo de tantos e tantos anos na mente humana. Portanto, você quer prosperar, saiba como criar conexões neurais no seu cérebro para que te movam a isto. Lembrando, então, que o que está em conexões neurais no nosso cérebro vai acabar resultando no que está à nossa volta. Talvez alguns perguntem, mas eu não sabia disso quando eu era pequeno, e meu cérebro tem cheio de programações que me limitam, que dificultam as coisas. Eu me identifiquei mais com o fazendeiro que está ali com a enxadinha na roça. Bom, dá para mudar essa situação? Dá. Dá para mudar através de algo chamado neuroplasticidade, que é uma construção de novos caminhos neurais. É uma construção que parece não haver fim. É como se o nosso cérebro aumentasse a memória dele e nós pudéssemos usar cada vez mais essa capacidade ampliada. Para a gente perceber a diferença de equipamentos eletrônicos modernos, pensa o seguinte: alguns anos atrás, alguém que comprou um celular de 16 GB de memória talvez ficasse feliz da vida, mas ele percebeu que 16 gigas não era mais tão bom assim, precisava de 32, depois 64. Hoje, em 2025, muitos celulares têm 128 gigas ou 256 gigas de memória. Mas note, para essa
ampliação de capacidade, o que precisou ser feito? Comprar um novo equipamento. O nosso cérebro, ele amplia a capacidade dele, mas sem que a gente precise trocar de cérebro, sem que precise se construir uma nova pessoa. Para a gente entender bem isso, tem um exemplo. Esse exemplo ele foi citado pelo Mário Cortella em uma das suas apresentações e é bastante interessante. Prestem atenção. Numa das suas palestras, Mário Cortella contou a história de um garoto de 11 anos que morava no Havaí e era criado pela avó. Certo dia, esse garoto chegou para sua avó bastante entusiasmado e disse para ela: Vó, eu vou ser presidente dos Estados Unidos. O que será que a avó respondeu para ele? Se fosse o seu neto te perguntando isso, o que você responderia? Bom, talvez uma resposta que possa vir à mente é: Ah, menino, para de inventar ideia, vai arrumar alguma coisa mais útil para fazer, vai estudar tabuada, vai carpir um quintal para a gente ter o que comer. Ou então, quem conhecia mais a fundo a situação deles, poderia pensar na resposta da avó sendo assim: Para de pensar besteira, menino. Você é negro, você é pobre, ainda por cima tem nome muçulmano. Você vai querer ser presidente dos Estados Unidos? Para, vai arrumar alguma coisa para fazer. Mas não foi nenhuma dessas respostas que a avó deu para ele. Quando o menino chegou para a avó: Vó, eu vou ser presidente dos Estados Unidos. A avó respondeu: Você pode. Siga em frente. De quem estamos falando? Quem era esse garoto? Lembre-se que isso aconteceu há mais de 50 anos. O exemplo contado pelo Mário Cortella é de Barack Obama. Ao olhar essa foto, eu fico pensando, quando eu crescer, eu vou querer ter os dentes igual dele, tá? Mas esse exemplo ele mostra para nós o quê? A maneira como a avó ajudou a construir as conexões neurais do cérebro deste homem já colocou nele um desejo intenso de que ele poderia ser presidente dos Estados Unidos. E é claro que mentalmente ele se programou para isso, ele deu muitos passos. Não foi aos 12 nem aos 15 anos que ele foi presidente. Foi já muitos anos depois que ele conseguiu, mas ele tinha essa programação, essa conexão neural, digamos assim, já na sua mente. Bom, a neuroplasticidade, então, pode nos ajudar a corrigir muitos caminhos neurais, muitas programações na nossa mente que não são vantajosas para nós. Vamos comentar brevemente aqui duas situações que caminhos neurais podem afetar o nosso dia a dia. Nós podemos ter pensamentos positivos, e esses pensamentos positivos podem nos beneficiar. Exemplo, quando queremos empreender, ou podemos ter pensamentos negativos que podem nos levar a uma verdadeira autodestruição, que realmente não temos como seguir em frente e ter resultados. Vamos falar sobre o primeiro caso, né? Entendendo de forma bem rápida e simples como a mente, cheia das suas conexões neurais, pode levar alguém a empreender. Bom, a pessoa tinha um caminho antes, era aquele caminho tortuoso ali no meio do mato do CLT, mas ele, de forma consciente, ele para e pensa: eu vou começar um caminho totalmente novo. Eu vou começar a cortar a grama aqui, abrir um espaço aqui, fazer um caminho mais largo, mais reto aqui do empreendimento. Ou seja, ele começa a desenvolver um novo mindset, com seus objetivos, com seu propósito de vida. Ele tem a mentalidade que ele vai empreender para chegar em tal local. Este é o começo. Aí ele vai criar o cenário. Vamos colocar aqui uma ilustração. A pessoa quer empreender abrindo uma pastelaria. Tá, ele já tem experiência no trabalho? Sim, trabalhou CLT 10 anos em pastelaria, então ele sabe tudo. Tá ótimo. Tá, mas
no empreendimento dele, como vai ser? Ele vai criar um cenário. E esses cenários são caminhos neurais que vão. Ele vai buscar primeiro o quê? Um ponto comercial adequado, numa rua movimentada. Questão de equilíbrio, razoabilidade. Eu não vou abrir um shopping, é um comércio novo, então eu vou abrir de maneira mais econômica numa rua. Tá, mas tem que ser uma rua muito movimentada, que passa bastante gente. Perto, talvez, de uma praça, de um ponto de ônibus, locais movimentados. Tá, nessa minha pastelaria, eu vou colocar ali 4 mesas e um balcão para 10 pessoas sentarem para comerem. Eu vou ter um operador de caixa, um balconista e 2 na cozinha. Notaram que ele montou o cenário dele? Quando ele monta esse cenário, ele vai montando no papel, mas os caminhos na mente dele vão se formando. Cada coisa que ele vai escrevendo no papel vai moldando esse caminho neural que ele vai formando na sua mente. E ele vai criando, então, processos bem definidos para que esse cenário funcione. Ah, abre para o público tal hora, abre para o público às 8 da manhã. Mas espera aí, meus empregados têm que chegar às 7 para arrumar isso, aquilo, aquilo outro, tá? E quem está na cozinha vai fazer tal coisa, e tal coisa, e tal coisa. O balconista vai atender as pessoas, o balconista vai gerar notinha para pagamento, e o balconista vai levar esse pedido para a cozinha e depois entregar para o cliente. Então, é um processo de como as coisas funcionam. O caixa, além de receber o dinheiro, ele vai controlar várias coisas, como, por exemplo, alguém sair sem pagar, ele vai estar vigiando. Quando esse processo está bem definido, vai entrar aí então os equipamentos que são necessários: o equipamento do terminal de caixa, o equipamento da cozinha, que faz o processamento dos alimentos, câmeras de segurança, internet e outras coisas que são necessárias para que seu negócio funcione. Ou seja, a mente dele criou uma série de caminhos novos. Caminho do CLT era qual? Acordar 4 da manhã, levantar, ônibus lotado, trem, metrô, jegue, urubu, para ir chegar até o trabalho. Trabalha 8, 10 horas, volta tudo de novo para casa e fica aguardando o fim de semana. Eba, sextou. Isso é o que tinha antes, mas ele desenvolveu uma nova mentalidade, um conjunto de milhões, bilhões de novos caminhos neurais, agora como empreendedor. A segunda, nós vimos que o primeiro, sobre empreender, que é um aspecto positivo que muda, vamos ver sobre caminhos negativos também. Muitas vezes, nós, desde criança, crescemos com uma ideia negativa de não conseguir fazer as coisas. Pensa o seguinte, vou detalhar só uma dessas frases. A pessoa tem um caminho, não posso. Não posso é acompanhado de um ponto final que encerra. E a pessoa, ao invés de esse não posso, que é automático que vai ali, a pessoa começa a desenvolver um diálogo interno, em que ele para, em que ele respira, e ele decididamente, de forma consciente, o que posso fazer para poder, para conseguir, como fazer. Ao invés de ter aquele ponto final que encerra o funcionamento do cérebro, tem uma pergunta: como posso fazer? Como posso conseguir? Vai abrindo um novo caminho. Ou seja, a neuroplasticidade nos ajuda a desenvolver caminhos novos de coisas negativas que foram plantadas anteriormente. Então, você vai substituir de forma consciente, através dos seus diálogos internos, frases como não posso, por o que fazer para poder, o não consigo, o que fazer para alcançar, não dá para fazer, como fazer, tá? Não levo jeito. Converse com você mesmo e pense, como desenvolver a habilidade de fazer tal coisa? Não aprendo, vou estudar com foco para aprender. Não faço nada certo, tudo dá errado comigo. Tira esse tipo de pensamento e pense,
falhei em algumas coisas, outras deram certo. Agora é hora de caprichar com a atenção de fazer bem feito. Também, uma população que constantemente está envelhecendo, talvez pessoas digam, já estou velho para isso. Pare um pouco, reflita e pense. Já adquiri muita experiência na vida. Com certeza consigo enfrentar mais este desafio. Assim você vai estar superando a sua própria mente. Lembrando em conta que o que estamos vendo aqui, tá, não é uma mudança mágica de uma hora para outra. É um trabalho em que a pessoa vai mudando a sua forma de pensar. E uma dica adicional para fixar esses novos conceitos na mente, tá, é que quando nós estamos querendo gravar um conceito novo, existem duas coisas, em especial para destacarmos nesse momento, que vão nos ajudar a gravar. Uma delas é a repetição, ou seja, se muitas vezes você fica repetindo a mesma ideia, o que posso fazer para conseguir? Como conseguir? Tá? Repetidamente você vai substituindo aquela negativa, né, aquela resposta negativa por uma pergunta ampla, aberta, então você vai mudando pela repetição a sua forma de pensar. É como se tivesse aquele caminho que você já usa há tantos anos, você está construindo um caminho novo, e o caminho novo talvez ele tenha ainda buracos, grama, mas conforme você vai passando um caminho novo, ele vai ficando mais ajeitado para você passar. E o caminho velho? Começa a nascer mato. E às vezes cresce tanto mato ali que você nem reconhece depois. Ou seja, ele até deixa de existir. Com a nossa mente, mais ou menos acontece isso. A repetitividade de passar tanto nos caminhos novos nos ajudam a fixar na mente determinado conceito. E uma segunda forma de fixar informações na mente é através do impacto emocional. Exatamente. Já aconteceu com você de ter a lembrança de algo que aconteceu na tua vida? Talvez o episódio tenha durado 1 ou 2 segundos, mas o impacto emocional foi tão forte que aquilo ficou pelo resto da vida marcado na tua mente? Sim, fortes emoções, sejam elas boas ou ruins, fortes emoções gravam profundamente uma informação na nossa mente. Então, se você quer gravar uma informação na mente, trabalhe a sua emoção para ela dar um tempero especial à ideia que você está fixando. Digamos, você nunca aprendeu a dirigir, mas você quer aprender. Então, o caminho não é eu já estou velho demais para aprender a dirigir. Opa, para um pouco e comece a se imaginar. Sente no volante de um carro estacionado, com o motor desligado. Fique se imaginando ali. Fique se imaginando com a emoção de ver aquele veículo andando, você ir para a casa do teu filho, casa do teu neto, indo para a praia, você podendo ir sozinho no mercado, não depender de pedir carona, nem pedir Uber. Aquela emoção, claro, fraca, controlada, mas aquela emoção de você ali dirigindo o carro, indo para um lugar ou outro, a liberdade que isso traz, vai trabalhar em você o caminho neural de poder aprender a dirigir. Bom, nós vimos então aqui nesta apresentação, tá, informações básicas que vão nos ajudar realmente a conhecer como funciona o nosso cérebro, que pode ser comparado a uma fazenda, e assim como os dois agricultores fizeram escolhas que nas suas fazendas geraram coisas materiais totalmente diferentes, cada cérebro é comparado com uma fazenda igualzinha aqui. Nós recebemos uma fazenda daquela toda vez que nascemos. Aliás, quando nós nascemos, porque a gente só nasce uma vez, né? Recebemos uma fazenda e estamos ali construindo uma série de caminhos. Podemos mudar? Sim, podemos mudar. A neuroplasticidade nos ajuda a fazer mudanças profundas na nossa mente. Muito obrigado pela presença aqui e desejamos que na próxima semana estejam aqui presentes também para uma continuação desse assunto. Obrigado e até mais.